O Cruzeiro chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, hoje com Fabrício Calazans. Bom dia, e aí, tá ligado? Tô ligado, deixa comigo, bom dia pra você, Emerson Romano, pro torcedor do Rei de Copas, pra quem se liga no Rádio Esportes, chego pra falar do Cruzeiro sempre, para a Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cabuloso. Aposte agora, receba bônus de até R$200, texto legal para maiores de 18 anos, termos e condições se aplicam com Betfair e Cruzeiro. O jogo é outro, é a patrocinadora master do Rei de Copas. Romano, folga geral na toca da Raposa 2. Cruzeiro que derrotado que foi pelo Flusão. Jogo na última quarta lá no Maracanã. E aí ontem lá na Gávea um trabalho para aquela turma que atuou pouco mais regenerativo. Para a turma que não atuou, um trabalho de campo, e aí no desembarque em Confins os jogadores liberados. Então a sexta-feira de folga geral também será de folga geral no sábado, e a partir de domingo tem treino às 10 da manhã na Toca da Raposa 2, e aí o técnico Zé Ricardo vai começar a pensar neste compromisso contra o Coelho. Domingo, dia 1º de outubro, às 4 da tarde, no Mineirão, contra o América. Aliás, o Cruzeiro que esta temporada não venceu no Mineirão, né? A gente vem destacando isso na Itatiaia, apenas um gol marcado. Então, quem sabe o Cruzeiro vai fazer as pazes com o gigante da Pampulha. E, aliás, também, o Pansieri vem informando na Itatiaia de uma entrevista que teremos no próximo domingo, às 9h15, no CNN Esportes S.A., na apresentação do João Vitor Xavier, com Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, e um dos trechos que já foi divulgado, um trecho curtinho, é que o Gabriel Lima falando então deste acordo próximo do Cruzeiro com o Mineirão, um contrato aí de fidelidade para 3 anos, então é a casa do Cruzeiro, isto está próximo de acontecer, e na próxima temporada o Cruzeiro vai deixar de ser nômade, né? Vai ter aí uma casa fixa, que é o gigante da Pampulha. E esse jogo contra o América, aliás, Romano, no primeiro turno, foi o placar mais elástico que o Cruzeiro teve em todo o Campeonato Brasileiro, 4-0. Inclusive também é uma das maiores goleadas, né, por diferença de gols deste Campeonato Brasileiro. Está entre as maiores, perde aí para aquele 5-0 do Palmeiras contra o Goiás. É o maior resultado, o mais dilatado nesta edição do Campeonato Brasileiro. E aí, Romano, a gente vem informando que tá uma bagunça nessa tabela do Campeonato Brasileiro, em virtude de data FIFA. Cruzeiro teve depois do Bragantino até o Santos, muitos dias, 10 dias de folga, e vai ter muitos dias de folga até o Clássico contra o América. Depois do Clássico contra o América, muitos dias de folga, serão 14 até o duelo contra o Cuiabá. E aí a gente vai fazer uma projeção aqui do América ao Palmeiras, último jogo da fase de classificação, né, do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, no dia 3 de dezembro. Então serão entre América e Palmeiras 64 dias, dividido por 14, então uma média aí de 4 dias e meio entre um jogo e outro. É quase que uma média europeia. Então eu acho que isso faz muito bem. Não vejo que faz muito bem é você ficar muito tempo sem jogar. Então, depois aí teremos América, Cuiabá, Flamengo, Atlético, Bahia, Fortaleza, São Paulo, Inter, Vasco, Coritiba, Goiás, Furacão, Botafogo e Palmeiras. Lembrando que desta sequência vai ter Fortaleza e São Paulo fora, Inter e Vasco em casa, Coritiba e Goiás fora de casa. É o que a gente já vinha repercutindo da Itatiaia. O segundo turno do Cruzeiro, ele é mais difícil do que o primeiro turno, não apenas pela briga por classificação aí, mas também porque o Cruzeiro tem esta sequência de jogos fora de casa. Já teve, inclusive, Santos e Fluminense. E para rolar para você, ô Romano, e para a turma aí dos nossos comentaristas, a gente vai, né, analisando aqui a tabela de classificação, e o Cruzeiro faltam 2 jogos para fechamento desta rodada. Não tem ninguém lá de trás lutando contra o rebaixamento na cola do Cruzeiro, então não há que se preocupar com isso. Mas hoje tem um Corinthians e Botafogo, e aí o Corinthians pode tirar posição do Cruzeiro nesta rodada. Se o Timão vencer o Botafogo, vai a 30 pontos, o Cruzeiro tem 29 em 11º, passa o Cruzeiro. Então, Cruzeiro vai secar aí, sem dúvida nenhuma, o jogo desta noite, o Corinthians. E tem ainda o jogo que fecha a rodada, o Atlético contra o Cuiabá. O Cuiabá está aí à frente do Cruzeiro, por conta de uma vitória a mais. São 8 contra 7. Os dois times têm 29 pontos. Então,
a derrota do Cuiabá também não seria de todo ruim para o Cruzeiro no fechamento desta rodada, Romano. Pois é, e você trouxe aí uma informação do acerto mais do que iminente do Cruzeiro com o Mineirão. O Cruzeiro passar a realmente mandar os seus jogos de forma definitiva no Mineirão. E isso, Ale, foi inclusive, ou talvez o maior causador, na minha opinião, você tem todo direito de discordar, da campanha ruim do Cruzeiro no primeiro turno, aliás, do campeonato como mandante. O Cruzeiro foi nômade. Jogou Independência, Mineirão, Sete Lagoas, Uberlândia. Não teve a identidade de uma casa para falar de sua, né? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer falar com vocês e também com os ouvintes da Maior do Brasil. Acho que é um dos motivos, sim, sem dúvida alguma, né? É que o Cruzeiro não teve desempenho satisfatório como mandante, né? Diante do seu torcedor em nenhum estádio, né? Por incrível que pareça, né? Então, acho que agora, confirmando o Mineirão como a sua casa, né? Definitivamente, depois, entre tapas e beijos nessa relação, ficou muito desgastada. Chegou um momento até em que as duas partes pareciam decididas a um rompimento total, né? E isso trouxe prejuízos do ponto de vista do Cruzeiro financeiro e técnico, né? E no Mineirão, principalmente com relação ao gramado e também a sua essência, né? Que é o futebol. Mas, de qualquer forma, que bom que essa situação está se resolvendo, porque aí, acostumado com o campo, acostumado com o estádio, e já tradicionalmente usando o Mineirão há muito tempo, faz parte da história, sem dúvida alguma, do Cruzeiro. Eu acho que a tendência é que o time fique mais forte e nunca mais, se der tudo certo, faça uma campanha tão ruim diante da sua torcida. Você vai se lembrar, inclusive o Fabrício falando que uma derrota do Cuiabá é bom pro Cruzeiro, você vai lembrar que o jogo do Cuiabá contra o Cuiabá foi num gramado horroroso, né? Lá em Sete Lagoas. E isso prejudica demais o time que tem a responsabilidade de agredir, de atacar, né? Que é protagonista no jogo. Isso acaba dificultando muito, sem dúvida alguma. Pois é. Ô, Romano, olha só, na última segunda-feira, a gente chegava aqui no Rádio Esportes com toda alegria para falar do aniversário do Ronaldo Fenômeno. E aí hoje o Cruzeiro parabeniza de novo o Fenômeno. É uma situação complicada, né? Isso era comum antigamente, né? Hoje em dia a gente se recorda que quando você tem um filho, você registra ele de graça. Me parece que antigamente não era assim, não. Então o Ronaldo, ele nasceu no dia 18. Dia 18, então ele comemorando 47 anos. E hoje foi a data em que o pai dele, seu Nélio, o registrou. Então, o Ronaldo sopra velhinhas 2 vezes. E o Cruzeiro, então, parabenizando mais uma vez o Ronaldo Fenômeno. Isso é normal. Meu pai foi registrado com 2 anos a mais. Isso é uma loucura, né?